Graças te dou, ó Deus e Pai bendito, Senhor dos altos céus. Santo é o teu nome. Seja feita, Pai, a tua vontade em nossos pensamentos, para que possamos andar e caminhando, remindo em todo o tempo, Pai, com os olhos atentos, na observância da tua palavra, porque só a tua palavra, Senhor, é que nos dá conforto, esperança que não se vê, não se apalpa, mas se espera naquele que prometeu. Porque o justo, Senhor, como diz na sua palavra, que viverá pela fé. Ó Pai, Tu és o Deus que não tem prazer que o homem venha recuar, como muitos recuam e se entrega às paixões deste mundo, Pai. Salva, Senhor, a nossa terra do Brasil. Esse Brasil tão grande e tão varonil, Pai. Restaura. Restaura nossas famílias, nossa vizinhança, a nossa cidade, este Brasil, ó Pai, que está encardido, ensopado pela maldade, pelas delícias dos prazeres da carne que os envolvem e se voltaram contra Ti, Pai. Se rebelaram contra Ti e vivem cheio da maldade e da malícia, Pai. Perdoa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas, Pai. Mesmo que não sabemos como pedir, como convém, mas Tu é que nos ajuda. É que nos dá coragem de resistir o mal e buscar a Tua face. Buscar nos Teus mandamentos, nos Teus estatutos, Teus ensinos, que são ordenanças Tuas, Pai. Não é ordenança de um homem, não é ordenança da igreja, sei lá qual é o título do lugar de adoração, mas sim que adoramos a Ti. Em espírito somente, e reconhecendo que a Ti só, o único Deus verdadeiro, que enviaste Teu Filho Jesus Cristo. Assim o Senhor falou, ó Pai, naquela oração sacerdotal, na sua despedida, Pai, que Tu sabias que Tu ia cumprir, que estava escrito pelos profetas, já havia falado a teu respeito, que Tu ia cumprir essa ordenança, Senhor. Ó Deus, assim nós tenhamos um coração inclinado para Ti, tendo cuidado no que se ouve e que se fala. Isso pode nos condenar, pode nos afastar de Ti, porque nós estamos se envolvendo no meio inúteis e vãos desta vida aqui na terra, Pai. Restaura. Abre nossos olhos para que possamos meditar pela Tua palavra, Pai. Só Tua palavra tem poder na vida daqueles que crê e confia e espera, assim como Teu Filho amado Jesus Cristo deu esse exemplo para que nós aqui na terra, Pai, façamos aquilo que é santo, justo e agradável a Teus olhos, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu vou aqui ler no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Está escrito aqui, Senhor. Mas assim como disseste a teu servo Moisés. E Moisés falou ao povo, dizendo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fazer as obras que eu mando, as minhas ordenanças, que é reta diante dos meus olhos, e fazer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares seus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades acontecerá diante de vocês, nenhum mal sucederá, porque assim como eu pus no Egito para libertar vocês, para conseguir tirar vocês de lá com mão forte, e aqui eu sou o Senhor que os sara, e Tu és o mesmo, esse Deus que escreveu aqui, mandou escrever por intermédio de Moisés. Foi o grande legislador,
Mas teve os antecessores também, que tentou restaurar o mundo. As pessoas ali, foi Noé. Noé foi um grande pregoeiro, ele pregou, insistiu, falou, explicou, mas o mundo não deu importância. Mas quando o Senhor deu aquela ordem, faça marca. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E eles zombaram, escarneceram. E quando Deus deu a ordem, diz, prepara-te e põe tua família dentro. Coloca os animais. E assim ele fez. Ensinando o povo, dizendo, não faça isso. É o mundo que vivemos hoje. É o mundo que vivemos, é a mesma coisa. O homem nunca mudou. E assim, o mundo que nunca mudou é tão perverso que querem mudar as ordenanças da Bíblia Sagrada, só para satisfazer a vontade deles, viver numa vida desenfreada. Por isso que nós aqui na terra, como Pedro falou na primeira epístola dele, ele falou isso, e eu gosto de repetir isso, porque é necessário que a gente põe na nossa cabeça, a nossa ideia, reconhecendo qual seja boa e perfeita a vontade de Deus, para que possamos nos aperfeiçoar cada dia. Eu bato nessa tecla todo dia, é preciso para que possamos chegar lá. Se você não faz isso, meu amigo, não pensa que depois que você morre, ou você frequenta a igreja e você não se ajusta, e você, enquanto você estiver de conformismo com esse mundo, da mesma maneira que você estiver agindo com o mundo que está vivendo, você vai perder tudo. Vai haver condenação sobre a tua vida. Mas nem todos acreditam nisso, Senhor. Frequentam igrejas, são religiosos, mas não acreditam não sequer uma palavra tua, Senhor. E Deus quer ver em você a diferença. Como Pedro escreveu aqui, ó, o irmão, aqui Pedro, que vocês conhecem, aquele que negou a Jesus, ele disse uma palavra aqui boa para a nossa reflexão, nosso entendimento. Como diz aqui, não só praticante religioso, isso não serve de nada. É quando você observa e vê que estou errado. Aqui, capítulo 4, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Eu gosto disso. O mundo lá fora te acha estranho de você não estar concorrendo com eles, fazendo o que eles fazem. Numa maneira desenfreadas, nas bebedeiras, nos vícios, nas prostituições, na nudez, nas sensualidades, com roupas bem extravagantes, mostrando as suas partes do corpo, como fosse um produto de mercadoria numa vitrina. É o mundo que vivemos, descontrolado. Não tem quem controle, meu amigo, não há quem possa mudar isso. Só pode mudar quando o homem se converter. Com o amor de Deus, você pode se converter, se você reconhecer o seu pecado. Vivendo a sua... E além de mais, como você não faz, o mundo te critica. Olha com desdém para o seu lado, olha, vê de uma maneira diferente. Só porque você não está fazendo o que ele faz. Mas aquele que ama a Deus de verdade, não faz isso, não. Não faz. Porque um dia na eternidade ele não tem como escapar, não. Porque aqui está dizendo no versículo seguinte, todas essas coisas que estão acontecendo aqui, vão um dia, ó, que vão dar conta. Vão prestar conta diante de Deus, não tem que escape, meu irmão. Tem não. Só aqueles que obedecem.
Aquele que leva o conhecimento e vive na verdade, não leva só o conhecimento, mas que vivem diferente deste mundo, vivendo como estranhos. Porque o mundo estranha você. E você estranha ele porque você não quer viver mais como vivia antes. Você vivia como eu já vivi também. E hoje estou aqui. Participar disso e também que os que ouçam aprendam. Você tem uma Bíblia em casa, por que você não lê? Não pratica a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não é outra coisa, não. Se tiver outra coisa, é falso. A única coisa que você pode destruir, assim como Jesus Cristo, ele foi também um detetor obediente de Deus. E assim também nós sejamos filhos obedientes. Não só religiosos, não serve para nada. Muitos fazem coisas palhaçadas aí, muitas de escândalo, tanta coisa, meu irmão. Você fica espantado. Não tem que fazer estardalhacinho, não. É levar a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10. Conformosos são os pés daqueles que anunciam. Está aqui, ó, em Romanos, no capítulo 10. É um livro muito rico, esse livro de Romanos, quando Paulo escreveu aos romanos que estavam escondidos, com medo, nas igrejas subterrâneas, debaixo do solo, debaixo de cemitérios, escondidos com medo da perseguição. Aqui, versículo 10, capítulo 10, versículo 12. Portanto, não há diferença entre ninguém na terra, porque um mesmo é o Senhor e de todos, rico para com todos que o invoca. Deus é rico para com todos que crê nele, que confia nele, e você se torna rico, muito mais do que milionário. Você se torna muito mais. Os milionários desta vida que confiam na sua grandeza, nos seus palácios, quando morre fica tudo aí. E ninguém quer aquilo. Quem é o louco para querer aquilo ali, para pagar um imposto tão alto e a manutenção? Onde você vai arranjar tanto dinheiro? Isso é só para quem tem dinheiro de monta, sobrando. E quando chega alguém na sua porta, ele não abre nem na porta, não dá nem uma migalha. Não deixa nem você chegar ali, porque tem segurança ali. Opa, aqui não. Pode não, vai para lá, porque é proibido aqui. O amor deles passa longe. Como são homens públicos, conhecidos, aí faz aquele estardalhaço dele, cheio de bondade, com o que ele vai encobrir os pecados dele. Encobre não. Não é porque você dá uma esmola, vai te encobrir teu pecado. O que encobre teu pecado e apaga é quando você se arrepende dos seus pecados. Assim como Jesus falou àquele malfeitor. Aquele malfeitor, na última instância, quando o outro resmungou, murmurou contra Jesus, e outro do outro lado disse, rapaz, tu não sabe que nós estamos na mesma condenação, esse justo não tem nada a ver com esse problema nosso. Ele não merece isso. E disse, Senhor, lembra de mim. Ele disse assim, repreendeu o amigo dele lá que estava na cruz, o companheiro da maldade, e disse, lembra de mim, Senhor Jesus, quando ele está no seu reino. E Jesus garantiu. Jesus é aquele que garante, mas quando você está aqui na terra e se arrepende, Jesus é a única pessoa na terra que ninguém conhece, muita gente não conhece. Tem colocado outras pessoas aí que diz que é santa. Santo é aquele que nunca tocou no chão. Nunca tocou nesse chão e nem veio do chão. Mas muita gente faz do pó, da gesso, de qualquer coisa, diz que é um santo. Santo só tem um.
aquele que vive nos céus, aquele que reina eternamente, de eternidade em eternidade, como diz aqui no livro de Daniel, no capítulo 6. No livro de Daniel fala sobre a grandeza de Deus e a glória de Deus. Está aqui, ó, nesses livros aqui, ó, nessas páginas santas, nas quais, nesse livro velho, né, encardido, mas ele tem a riqueza aqui dentro. Está encardido pela aparência, pela qualidade do material, que com o tempo vai se gastando. E assim a nossa vida pode se desgastar, mas já podemos nos renovar e ser transformados. Quando buscamos neste livro que acabei de ler ali, quando falei em Êxodo ali, eu falei, se ouvires atento, mente, o que está escrito, e gravar no seu coração, porque você vai morar de eternidade em eternidade nesse reino do qual vou te citar agora, neste momento. Eu só gosto de falar daquilo que eu aprendi e gosto de mostrar pelas letras que está impressa aqui nessas santas páginas sagradas dessa Bíblia Sagrada, que diz assim: e foi-lhe dado todo o reino, todo o domínio, toda a honra, todo o reino para todos os povos, nações, línguas, venha te servir, venha servir significa reconhecer que só Ele que deve ser adorado. Só Ele, está escrito. Está escrito em Isaías 42:8, Ele não divide seu louvor com ninguém, por nada, por imitações dos homens. Mas os homens, as pessoas não acreditam nisso, na palavra de Deus, não acredita na religião. O que a religião implantar, você faz. Se é para pular, você fica pulando que não doido. Se é para fazer macaquice, atrapalhando quem está ouvindo, parece um cara rodando ali que nem um parafuso. Não é isso. A adoração é obediência, é reverência, respeito, e não desperte e nem desvie a atenção dos outros, senão os outros vão ficar tudo doido. Deus merece respeito. Deus merece honra. E Deus está buscando, como Jesus falou, aquela mulher samaritana, está buscando os verdadeiros adoradores. Não troque esse Deus que é espírito em verdade, qualquer coisa parentado pela mão do homem, que o homem possa fazer como fosse o objeto de adoração, das quais Deus detesta. Está escrito, está impresso. Mas a mundo sério não prefere descartar Deus. Não, só vamos deixar Deus para lá, vamos criar Deus aqui de todo jeito. E é assim que fazem. Trocar a glória de Deus numa mentira. E até hoje ninguém encaixou isso na cabeça. Porque está com a mente cauterizada pelo engano, pela mentira. Como está ali, agradando a Deus. Não está não. Deus se aborrece quando alguém coloca qualquer lugar que não é dele. É a mesma coisa um filho adotivo. Não é igual um filho de sua carne. Não é não. Deus lhe deu capacidade para gerar um filho da sua semente. O filho adotivo só é gerado depois que, ou quando você adota, por amor. Mas se instruir ele no caminho que deve andar. Não colocar uma coisa que não pode fazer nada por você. Você não vai criar serpente em casa para lhe morder. É me obedecer a Deus de que teimar, continua teimando, pensando que está servindo a Deus e não está fazendo nada. Não obedece nem nada, pensa que Deus não é nada. Agora, vai você não seguir as ordenanças aqui do governo, não vai você seguir a legislação. Se você vai se dar bem com isso, você pode ir preso. Jesus disse,
Dá a César o que é de César, o que é dar ao governo o que é do governo, porque o que é do governo, você tem que devolver. Pum, pá, o que é seu, você retém. Nós temos que cumprir a nossa obrigação, não só com pessoas para agradar o povo lá fora e viver conformado, satisfeito. Qual o reino que você vai ter? Qual o prazer que Deus vai ter de um filho rebelde na casa dele? Ele não quer um filho rebelde. Não quer não, rapaz. Deus jamais tem prazer, porque Deus rasga você do reino dele, assim como ele rasgou Saul. Foi o primeiro rei de Israel que Deus instruiu contra a vontade dele. Ele não queria. O povo diz, não, nós queremos um rei também, as outras nações têm rei, eu quero um rei nessa terra. Deus sentiu-se desprezado, porque Deus queria governar ali por intermédio de seus profetas, ensinando, mas depois disso, só desastre. E as coisas só acontecem erradas quando a gente só faz aquilo que é contrário. Não devem fazer assim, do nosso jeito. Tem que fazer de um modo respeitável, honroso, como está escrito em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, não, Tessalonicenses não, Filipenses, né? Que fala essas coisas, esses requisitos, que está no capítulo 4, versículo 8, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma coisa, alguma virtude, e se algum louvor nisso, pense. Porque o que também aprendeste, receba, ouviste em mim, isso fazei. E que o Deus de paz seja contigo, porque Deus quer operar paz em você. Você quer ter uma vida honesta, santa, honrosa diante de Deus? Obedeça a Deus. Viva esses últimos tempos agora, não sabemos quanto tempo já está se falando, mas Deus ainda está insistindo, dando tempo para nós. Está estendendo o tempo para você. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque Jesus Cristo tomou a frente, se fez maldição por nós. Ele fez isso por nós. E muitos que se diz cristão por aí não faz. Só se vê bagunça, desordem, escândalos. Não vão brincar de cristão, não. E nem eu tampouco estou fazendo isso, porque convém que os santos andem na terra, fazendo aquilo, como invocarão, pois invocarão aquele em que temos em que não creram. Como invocarão aquele em que não creram. Como crerão naquele que não ouviram? E também como ouvirão se há ninguém que fale? Eu estou falando, eu estou usando esse instrumento aqui que eu comprei, estou fazendo esse vídeo e eu já consagrei ele para isso mesmo. Não é para outra lixeira não, para ver notícia, coisa não, não interessa nada disso. Tem gente que ainda coloca, mas eu refugo tudo. Eu não tenho interesse nisso. Meu interesse é o plano celestial. O perdão que Deus me deu, a misericórdia dele, para eu que vá bem concorrendo com ele, não com o mundo. Esse é o plano de Deus, para nos aperfeiçoar e ter uma vida santa, para que no dia seja chamado santos. Não um santo morto, mas um santo vivo. Porque aquele que é santo apregou o que é bom. Como está escrito aqui, acabei de ler. Como ouvirão se alguém não fale?
Se ninguém fala, ninguém prega. É isso que eu estou fazendo aqui. Para que um dia, naquele grande dia, agora primeiro você se prepara. Seja santo. Seja santo porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Porque naquele dia os santos, não santo, você tem que estar vivo falando, insistindo, colocando entendimento, sabe, aplicando para as pessoas entender qual seja boa e perfeita a gravidade da vontade de Deus. É quando você leva o conhecimento da palavra e a pessoa vai reconhecer qual é perfeita, boa e agradável. É quando você descobre por aqui. Não tem outro meio que possa falar com a gente. Não tem ninguém sem boca fala. E Deus santificou a nós, aqueles que crê. Como está escrito aqui, ó. Mas o santo do Altíssimo, quem é Altíssimo? É Deus, está nos altos. Ninguém vê ele assim, não. Porque os nossos pecados nos separam. Receberão, olha, o reino. Você vai ver de glória e glória. E possuirão esse reino para todo sempre. Já pensou o que é isso? Não se compara, meu amigo, com as glórias deste mundo, não. Você se encanta, muitas vezes se encanta. Você vê na internet aquelas coisas, a pessoa fica pasmo. Tenha cuidado, meu irmão. Não caia nessa cilada, não. O Satanás, ele é muito astuto, é super inteligente. É super inteligente, mas ele é um anjo caído. Ele está aqui na terra levando muita gente para o cativeiro, para que desconheça e desobedeça a Deus, o que ele fez por nós, aquilo que Jesus mostrou, ensinou e fez aquilo que os profetas falaram a respeito dele. E assim nós, que somos cristãos, não devemos encantar com nada que alguém aparente ser. É você se encantar com Deus, se alegrar, se apegar com Deus e crer nessas promessas que está aqui, ó. Que um dia eu vou possuir, Senhor. Mas para isso tem um custo. Não é dinheiro que vai pagar, não. É sua reverência. O seu respeito, assim como eu estou fazendo aqui. Não para agradar ninguém, nem para fazer esse vídeo aqui para mostrar para alguém que eu sei falar. Realmente eu estou aprendendo, que eu não era assim. Ultimamente, quando me apeguei à palavra de Deus, ela me dá ideia como eu devo falar. Daquilo que eu aprendo, que eu vejo que está escrito. Assim Jesus fez. É como ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus sai da boca dele. É aqui, é por aqui que você descobre tudo isso. O caminho certo. Tem as barreiras, tem tudo no meio do caminho, tem muitas coisas. Não pense que você vai ver um mar de rosas porque você está na terra, não. Nem pense nisso. Porque é impossível. Porque nós estamos sujeitos a tudo. E aquele que for resistente até o fim, esse herdará a coroa da vida. É a prova de fogo de seu amor por Deus. E se morrermos, morreremos. Com ele reinaremos. O cristão é diferente. Por isso que o mundo acha estranho, como Pedro falou lá atrás, ali, aqui nesse livro aqui que eu falei, que eu havia falado. Por isso que o mundo acha você estranho. Você não quer fazer mais. Se você fazia, não faça mais. Está na hora de você provar a Deus que você ama Ele. Está na hora de você provar a Deus que você é obediente. Está na hora de você dizer que é aquele que ouve e guarda suas palavras, suas ordenanças e seus pensamentos. Está na hora. Dá um freio, um basta nisso na tua vida. Para que teus dias sejam bons.
Sabe como é bom quando você anda com Deus? Os dias bons não é porque você anda em liberdade na rua, não. Deus deseja que todos vivam bem, mas o mundo não gosta. O mundo rejeita a Deus. Seja filho obediente. Siga as instruções dos seus estatutos, seus mandamentos. Como Jesus disse ali, aquele que ouve as minhas palavras e guarda é mais do que a minha família. Essa é a minha família. Não é a carne e sangue, não. Seja família de Deus pela obediência. Respeitando. Eu não fui coisa boa, não. E eu me envergonho disto quando lembro. Mas não é bom lembrar, não. Porque quando a gente lembra coisas ruins, só causa tristeza, né? Dor. Não é bom nem voltar atrás. Porque te maltrata muito o pecado, a maldade, te acusa. Quando você chega ao pleno conhecimento de Deus, o conhecimento de saber que um dia você será santo do Altíssimo, você não quer voltar mais àquela vida mais que o mundo está vivendo. É muita coisa para o cristão aguentar. O cristão, ele não se assenta, não tem prazer nem de comer junto o que eles comem. Não tem, não. Você escuta coisas, ofensas. Você escuta muita ofensa. Eu já escutei muita ofensa na minha porta aqui. Aqui mesmo, tem um vizinho aqui. Só Deus. Eu não posso estar em guerra com ele. Eu não posso. Assim Jesus não guerreou com ninguém, não. Ele sofreu morte de cruz, mas mostrou o seu valor, que ele era obediente a Deus. Porque não ia fazer parte do plano do homem. E assim é nós. Façam aquilo que é justo, que é honroso e verdadeiro, que eu acabei de falar em Filipenses 4, 8 e 9. No 4, 8, no 7, 8 e 9 eu falei, né? Glória a Deus, né? Porque um dia nós, andando em perfeição, obedecendo a Deus, a sua palavra, nós vamos possuir esse reino que ninguém sabe como é que é. Mas Jesus disse, eu vou ao Pai preparar um lugar para vocês. Jesus prometeu isto. E aquele que é cristão confia em Cristo. Não confia em outro nome. Porque Pedro mesmo falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro há salvação. Pedro falou isso. Nenhum outro. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nunca esqueci esse versículo. Eu gostava de ouvir ele quando eu morava em São Paulo e assistia um programa na TV, acho que é a TV Excelso, uma coisa assim. Não, Manchete. Eu escutava esse versículo, soava meus ouvidos. Está escrito aqui, 4:12, aqui ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome outro há, dado entre os homens, pelo qual devemos, nem é qualquer coisa que podemos ser salvos, não. Não tem jeito. Estando eles, Pedro falando, e os apóstolos dizendo, e o mundo lá fora vendo a ousadia dele dizendo isso, com ousadia Pedro e João, informados que eram homens sem letras, eles não eram doutores. Não eram doutores. Eles não estudaram, não.
Assim também eu também, quer dizer, eles foram instruídos por Jesus, né? Assim também, quando eu leio a palavra, eu estou instruído por Jesus também, porque a palavra é dele. O que sai da boca é de Jesus. Então, eu, como sou um doutor, não sou um doutor, não tenho um doutorado, nem um anel que comprova, que não significa eu comprar um anel para dizer que eu sou, se eu não conheço. E outros se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, andavam com Jesus. Ah, eles andavam com Jesus, pois que são assim. Muitos outros dizem, não, não, eles são assim porque acreditam nesse Jesus aí. E realmente é com Jesus mesmo, irmão. É com ele que nós temos que tratar um dia, que queira que não, nem Maria, nem João, nem Pedro, nem Aparecida, nem ninguém poder fazer nada, nada, nada. Infelizmente, eles não têm poder. Não tem, está escrito aqui, aqui, olha aqui que eu vou dizer para tu. Se tu creres, tu vai ver a glória de Deus manifestada na tua vida. Se você acredita nessas palavras que está aqui, se você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Bíblia em sua casa, descubra. Não deixa ela morfando lá, não. Criando mofo, se estragando, as páginas, quem sabe as páginas estão até colando uma na outra. De quanto tempo ela é encerrada ali, ó. Só para enfeite. Não foi feito para isso, não. Isso aqui é o pão da vida. Que Jesus diz, eu sou o pão da vida que vem do céu. Aqui, olha. Olha o que Jesus disse. Aqui no capítulo 28. Olha o que Jesus falou aqui. Vou te mostrar aqui. O que ele disse assim. Aqui no capítulo 28 de Mateus, aqui, ó. E chegando Jesus, falou dizendo, ó, Jesus depois que ressuscitou. Porque só cremos em Jesus porque ele ressuscitou. Se ele está ali na cruz pregado e o mundo está carregando, nem me interessa. Não faz efeito nenhum porque aquilo ali é uma coisa morta. E nós não podemos estar carregando nenhuma coisa morta. É adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é a verdade? É a sua palavra. Que ela entra no seu entendimento e descobre qual seja boa e perfeita a vontade de Deus. Está aqui, ó. E chegando Jesus Cristo dizendo, é-me dado todo o poder do céu e da terra. No versículo seguinte, que eu li o 18, né? Quando os viram adorar a Jesus, no versículo 17, quando viram, eles adoraram Jesus. Já pensou, ele, depois de morto, vir em carne, novamente, com o corpo glorificado? Como fosse carne, mesmo jeito assim, sabe? Um corpo glorificado assim, nós ainda que cremos nisto, teremos um corpo diferenciado que o mundo nunca verá. E o mundo não sabe o que é isso. Se soubesse, não faz o que fazem. Não vive como estão vivendo. Aí ele deu essa ordem, Jesus deu isso uma ordem. Isso aqui é o imperativo de Deus, dizendo aqui, portanto, ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando aos que crê. Isso aqui não está falando para criança, não. Viu? Isso aqui nem é uma tradição, não. É um cumprimento, é uma ordenança de Deus. Ide. O senhor fala com a criança, eu perguntava ao bebezinho, filho, você crê no Jesus Cristo? Ele não sabe de nada. Está ali, não sabe nem, vai ficar olhando para a tua cara e rindo. Porque não sabe de nada, né? É como pegar meus bebês, né? E eu ficava conversando, falava tudo que era linguagem, e ela ficava rindo e balançando as perninhas, e toda alegre, era uma coisa bonita, né? Coisa criança, né? Quando ela está querendo aprender, ficar com os olhinhos espertinhos assim, você está falando e os olhinhos tudo arregaladinho, bonitinho, você fica cheirando e querendo falar também. É a coisa mais bela, é quando a criança está descobrindo a falar. Nesse aí, quando a gente descobre Jesus Cristo, e nós vemos a formosura de Deus na sua pessoa.
No cristão, olha, aquele cara é de Jesus, porque ele é diferente. Olha, é de Jesus, porque você é diferente. Porque você não fala o que o mundo fala, você não usa a linguagem do mundo. Que a linguagem do mundo é torpeza. Torpeza significa uma coisa imunda, fedida na zona de Deus. Então Jesus disse assim, ensinando, lá no versículo 28, eu li o 19, hoje é versículo 20, assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus veio para mandar, ensinar, orientar qualquer pessoa que quiser aceitar de bom grado, que está com o coração preparado para ouvir e guardar. Porque ensinando e guardar todas essas coisas que eu tenho falado, então eu estou mandando, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, porque ele é Espírito, até que a consumação dos séculos. Esses apóstolos que estavam aqui são esses aqui que eu acabei de ler, quando Pedro e João, com toda a ousadia, assim é um cristão. Não se envergonha de Jesus, não. Porque ele ouve, entende, compreende que você já não é mais aquele. Porque guarda minhas palavras, guardam, vigiam, buscam. O que é vigiar? É se precaver, não fazer, vigiai e orai. Está escrito, né? Está escrito, vigiai e orai, para que não caia em tentação. O vigiar é falar. Orar é falando, e vigiando naquilo que você tem que ter cuidado em todas as coisas que você faça, que comais, bebais ou façais qualquer coisa nesta vida. Seja moderado, controlado, não vá na onda dos outros, não. Nós estamos no meio do mundo. Vivemos, compramos, vendemos, casamos, criamos filhos. Não foi feito para entregar o mundo lá fora. É o que está acontecendo. Você vê jovens se destruindo com essa tecnologia abençoada aqui, mas o pessoal não sabe usar essa ferramenta aqui. Não sabe. Isso aqui é uma ferramenta de Deus também. Você pode usar ela para Deus. Mas o mundo, quando descobriu, não tem tempo nem de olhar para a cara da família e dedicar. Ninguém fala com ninguém. É na mão aqui, assim, é verdade, a mãe está falando e está ali, ó. Está mais ali do que com a referência, o respeito. A mãe está, mãe, puxa vida, mãe, você quer? Sabe? Mas os outros que estão ali pela internet ali, né? Aquela conversa virtual, imagem, tudo, né? Eles dão mais valor do que o respeito. Onde está a honra? Mais tarde, um dia, cria filhos, gera filho, e como é que vai criar teus filhos? Me diz, vai criar do mesmo jeitinho, onde não há reverência, não há respeito, não há honra, não há em casa, e vive como quer, um rato se cria, em qualquer canto se vira lá. Não é assim não. Nós somos a imagem de Deus. E se somos a imagem que Ele formou para que sejamos perfeitos, para agradar Ele, até nosso rosto, tudo. Jesus se fez homem igual a nós. De um espírito se fez igual a nós, encarnou, porque Ele é o Criador. Nos formou do nada, do pó e do fogo. O Senhor fez as coisas via existência, porque Ele é Deus. E merece respeito. A nossa mãe, nosso pai, nossos tios, e todos nos envolve, do pequeno ao grande. O respeito tem que ser mútuo, não pode haver diferença. Hoje não, hoje as coisas mudaram tanto,
Você não pode falar com ninguém, a pessoa está vidrada na internet. Aí você desiste, tá? Quando eu vejo, quando eu estou com esse câmera que está ali, o que você está fazendo aí? Aí você, bom, o que eu estou fazendo aqui? Nós estamos tão longe do outro, a gente não se conhece nem nada. Eu estou a quase 3.000 quilômetros de distância. Eu estou falando só pelo virtual. É uma oportunidade que nós temos e não dá atenção. Porque você está desligado de outra coisa. Onde está a tua atenção? E o respeito, e o amor daquele que te gerou, te amamentou, perdeu a noite de sono, te embalando no braço de noite. Quantas vezes eu fiz isso? Eu não podia ver o bebezinho chorando, meus filhos. Não. Eu pegava para ver o que estava acontecendo e trazia para o meu regaço, ficava ali a noite todinha, vai amanhecer o dia. Eu ia trabalhar, mas eu estava ali para. Como é que eu ia dormir com um bebê chorando? Eu tinha dó, não suporto. Eu quando vejo criancinha chorando lá fora, aí, um vizinho aí, eu fico assim. Como é que será que está cuidando da criança? Eu sei disso, eu tenho experiência. Eu tenho. Não pense que eu vivi numa de rosa também, não. Eu tive uns dias muito ruins, difíceis na minha vida. Já que eu cometi um erro na vida, agora eu não quero errar mais, não. Eu cometi erro. E para criar outra família não foi fácil também, não. E eu aguentei tudo. Recebi até nome de vagabundo. Trabalhando eu era vagabundo ainda. Olha, que coisa interessante, né? É. O amor, rapaz, nos constrange. Aí depois, com os muitos anos, em 92, eu descobri. Quando eu já estava com 50 anos, Deus arranjou um emprego para mim. Eu não sabia profissão nenhuma, mas Deus me abençoou até hoje. Já estou com 25 anos aposentado. E cada dia que eu me acordo, não tenho filho, nada aqui, ninguém, né? Mas eu tenho Deus, tenho o Espírito Santo, que é meu ajudador, o meu amigo, meu conselheiro. E isso me alegra. E eu distribuo essa alegria, porque isso aqui é uma experiência. Uma experiência. Quando a gente está com Deus, a gente adquire conhecimento. Não nas letras de ciências, tecnologia, é gostoso, é bom saber ciências. Eu gosto. Logo eu, que sou apaixonado por rádio, escuto a estação internacional, mesmo que eu não entenda, mas eu gosto de escutar, sintonizar rádio de longa distância, esticar a antena, aquela coisa toda, fazer contatos, aquela coisa, é divertido. Mas primeiramente o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, Ele é o provedor. E só a Ele servirás, só a Ele adorarás, como está em Êxodo 20. Porque eu sou o Senhor zeloso. Sabe o que é zeloso? É aquele que tem cuidado, seu esmero, de não ver alguém tropeçando. Epa, não faça isso não. Eu não quero que você se dobre ali não. Olhe para mim. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Criador. Olhe para mim. Preste atenção, escute as minhas ordenanças. Busque enquanto é tempo, ache. Enquanto você está vivo. Não esqueça de seguir essas ordenanças que eu acabei de... Quando eu li no começo, em Êxodo 15, 26, porque Ele é o Deus que sara. Não se sarará tuas feridas e sara teus pecados. É ter uma vida, uma intimidade com Deus. É meditando. Você acha. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mesmo que a gente não veja, não apalpe. Mas Jesus disse, o Pai busca os tais. Seja um ousado, não faça o que os outros estão fazendo.
Seja determinado por Deus, não porque a religião manda em você. Você segue se quiser, mas eu prefiro seguir a Jesus. Ele é meu provedor, meu ajudador, mesmo que eu não saiba pedir como convém, como está escrito aqui, nesse livro de Romanos capítulo 8, onde ele instrui aqui, ó, porque em esperança somos salvos, porque eu espero somente nele. Está aqui no versículo 24, 8, 24. Porque a esperança não se vê, que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como esperará nesse Deus? Um Deus visível assim, ele não se torna visível, porque ele é Deus. E o que está aqui em nós, nesse voo aqui da nossa alma, o Espírito que ele colocou, ele tira, e essa carne volta para o pó. Não sobe não. Porque um dia, para subir esse corpo aqui, ele será transformado. Esse corpo será transformado num piscar de olho. No dia que ele chamar, se alguém entrar na sua casa, só vai encontrar só as roupas. Tudo aquilo que você usava cobrindo o corpo, você é transformado. O seu espírito. Ali não vai ter sexo, nada, nada, não tem nada disso. Quando Deus fez o macho e a fêmea, foi para a terra. Para nos reproduzir, crescer e multiplicar-vos, disse a palavra de Deus lá no começo. Mas nós que estamos em carne temos que estar perseverando com essa esperança. Mas se esperamos o que não